Em pleno carnaval, nós fomos surpreendidos com a notícia de outro caso atípico de BSE, né, dessa vez ocorrido, identificado numa propriedade de mais ou menos 160 cabeças lá no estado do Pará. De imediato, o Departamento de Defesa lá da Secretaria da Agricultura tomou todas as providências, todo o processo foi acionado, a amostra já foi enviada para o Canadá, né, provavelmente nós vamos ter a confirmação aí nos próximos dias de que o caso é atípico, né? O que é o caso atípico? Ele ocorre com uma certa, ele tem uma incidência, né? Principalmente em animais mais velhos, como é a característica do que aconteceu lá no Pará, e assim como acontece com várias doenças, né? Tanto dos animais como dos seres humanos, uma parcela da população acaba sendo atingida, né? Isso é gerado no próprio organismo. Lembra que nós temos um rebanho de 200 milhões de cabeças, né? É de se esperar que a cada período apareça essa doença. Nós estamos vendo um acompanhamento até muito bem feito, a imprensa está escutando especialistas da área do agro, nós estamos divulgando muitas análises, estão sendo ágeis, né? Só que eu queria chamar a atenção aqui para alguns cuidados, né? Quando a gente participa de algumas matérias, o tempo é curto, né? A gente é sempre pressionado para falar muito rápido e a gente precisa ter o cuidado de não deixar alguma informação que possa criar confusão, principalmente para o público leigo. Por exemplo, o problema do caso clássico, né, daquela vaca louca, daquela BSE que aconteceu lá na Europa, anos atrás, década de 90, né, ou que aconteceu em outras regiões, ela não é causada porque os animais estavam confinados, né? Você tem um tipo de nutrição envolvida. Lá eles usavam restos, né, produzidos da indústria de abate, então farinha de ossos, farinha de sangue, provavelmente, resto de vísceras, sei lá o que eles usavam, né, para alimentar outros animais. Então, essa doença se espalhou pela nutrição porque usava restos de animais abatidos. Aqui no Brasil, mesmo naquele período, isso nunca foi comum, né? Quando aconteceu isso, eram muito poucos animais confinados no Brasil e geralmente, né, geralmente não, praticamente a totalidade era confinado com produtos de origem vegetal. Logo que aconteceu esse caso, foi proibido no mundo inteiro e aqui no Brasil nós ficamos ainda mais rigorosos. Então, precisamos ter um pouco de cuidado. O problema não é o confinamento, né? O problema é que tipo de nutrição era usado, porque isso não existe mais. Então, o risco para o consumidor interno é mínimo, é próximo de zero. A gente não fala zero porque não existe zero em biologia, mas é próximo de zero a chance de algum problema dessa natureza que aconteceu na Europa lá na década de 90 e não acontece mais, se repetir aqui no Brasil. Então esses são alguns cuidados que a gente precisa ter para não criar confusão. Outra confusão que estão fazendo, né? Comparando aí o período, aliás, é um pouco de consenso, quase todo mundo que eu ouvi falando, né, concorda com a gente aqui na Atenagro, que nós vamos ter um desfecho muito mais rápido. Todos os analistas, todos os consultores, todos os pesquisadores, até políticos que foram escutados aí, estão acreditando num desfecho mais rápido dessa questão. Esse desfecho, no entanto, não tem nada a ver com quem está ou não na presidência, não tem a ver com o burburinho que foram falados, né? Nós tivemos vários problemas, aí, vários constrangimentos com a China lá atrás, mas não é por isso que lá em 2021 nós levamos quase 4 meses para voltar à normalidade, né? O que aconteceu naquele momento é que a China estava mais abastecida, ela estava recuperando a produção de carne suína, os preços no Brasil estavam bem mais altos, nós estávamos no meio da entre-safra, tanto é que os produtores mais afetados naquele momento, em 2021, foram exatamente confinadores, né? Então, existia também um interesse de pressão da China naquele momento, né? É uma situação diferente do que acontece hoje. Fosse algum motivo que possa ser explicado por constrangimentos, por questões políticas, esse comportamento aqui que eu vou mostrar não teria acontecido, né? Olha o que aconteceu de 2019 até 2022. 2019 está difícil ver aqui, né? Mas a gente exportou lá 500 mil toneladas métricas de carne bovina para a China. Em 2020 foi para 870 mil toneladas,
cai em 2021 justamente por causa desse período que a gente parou de exportar, né? Mas nós exportamos 720 mil toneladas e em 2022 nós exportamos 1.200.000 toneladas. Então não tem nada a ver com questões diplomáticas. O que tem a ver é o momento que a China vivia naquele período, né? E o comportamento aqui no mercado interno. O que nós estamos vivendo hoje? Por que dá para a gente acreditar que vai ser antecipado? Né? Porque nós estamos com a China demandando mais, ela saindo de uma crise, saindo daquele combate ao Covid, que ficou muita gente preso dentro de casa durante 2022, então tem uma expectativa de aumento de consumo no dia a dia dos chineses, e o Brasil ele é muito mais hoje importante do ponto de vista de oferta no mercado internacional do que foi em 2022 e 2021. Por quê? Porque como nós temos dito aqui e mandado em nossos relatórios, nós temos aí uma projeção de queda de quase 900.000 toneladas na produção norte-americana. Então, o mundo fica mais dependente das exportações brasileiras. Não vou entrar em detalhe aqui, mas esse relatório que eu estou destacando aqui atrás, ele vai ser enviado, ele foi enviado para os clientes, né, na quinta-feira, dia 23, e vai ser enviado na segunda-feira, no final de semana, para aqueles produtores que preencherem o questionário do Rally da Pecuária, produtores e técnicos. Entra no site, preenche o questionário, seus dados vão ficar em sigilo, no fim de semana ou na segunda-feira você vai ter acesso a esse relatório, fazendo essas análises aqui, essas comparações todas que eu estou dizendo. Ainda com relação à questão de lembrar que não é diplomático e sim de oferta e demanda, vamos lembrar o que aconteceu lá em 2021. A gente vinha exportando para a China, crescendo lá de 80.000 toneladas, 90, 105, 110, 111 mil toneladas. Aí vem em setembro de 2021, né, o caso da BSE atípica. O Brasil aciona o protocolo, que está sendo muito contestado. Né, tem muita gente que critica esse protocolo do alto embargo. Né, o Brasil aciona, para de exportar, né, então reduz as exportações, olha lá que ela cai para a faixa de 450 toneladas, provavelmente algum ajuste aí de envio de nota, de estatístico, né, sei lá, e depois volta a subir de novo lentamente. Né. Interessante notar também, vai estar nesse relatório, mas, se você pegar ali em dezembro de 2021, as exportações totais brasileiras já estavam aumentando. Então, antes da China voltar, a gente já tinha ocupado um espaço enviando carne para outros clientes. Nesse momento, então, os chineses também têm que ficar preocupados, porque a questão é, se não exportarmos para lá, a nossa carne começa a ir para outra direção. Então, existe essa preocupação também dos chineses, esse interesse que o embargo caia logo. Né? Por que eu estou explicando isso, gente? Evidentemente, eu acho que é um assunto, sim, a ser discutido, se esse protocolo é interessante ou não. Eu não acredito que faça muita diferença. Sem protocolo ou com protocolo, o do alto embargo, os chineses sempre encontram algum motivo para embargar a carne. Então, o que eu acho interessante, claro, é a minha opinião, não é todo mundo que concorda, e, aliás, pelo que eu estou vendo, a maioria acha que o protocolo não é interessante, né? Mas sem o protocolo, que diferença faria a gente ter a notícia de uma BSE atípica e eles acionarem lá, ou a gente acionar aqui? Eles já fizeram isso por causa de um pouquinho de grão de semente de soja, com aqueles produtos de plantio, né, lá atrás. Fizeram isso afirmando que tinham encontrado vírus vivo de coronavírus em carne congelada já, e embargaram exportações brasileiras para lá. Quer dizer, não é o protocolo que é o problema, é a condição que o país está no momento. Tanto é que as próprias pessoas que estão analisando, estão lembrando do fato de 2019, que levou 13 dias aí para o Brasil derrubar o embargo. Era um momento diferente do que o de 2021 e é um momento diferente do que o de 2023. Então, por que eu estou levantando essas questões, gente? Nós estamos muito mais diante aí de um cenário que pode se reverter rapidamente, claro, estamos na dependência da confirmação do caso atípico,
do que o que aconteceu em 2021, certo? Então, peço de novo, produtores e técnicos que puderem, preencham esse questionário que nós vamos divulgar como cortesia aí dos patrocinadores do Rally da Pecuária. Vocês vão receber relatórios semanais e vão também receber esse relatório que vai ser enviado aí no fim de semana ou na próxima segunda-feira. Um forte abraço.